que a gente vai conversar sobre as chuvas, né? A gente tem muitos e muitos problemas nessa época do ano. O verão é uma delícia, né, Gabi? A gente ama essa época do ano, ela é gostosa, ela é quente, ela convida a fazer muita coisa boa, piscina, praia. Só que tem este lado B, que a gente conhece do verão aqui no Brasil, é sempre assim. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, muitos transtornos, não só em São Paulo, o Sudeste todo sofre com isso, o Sul também. As chuvas, em grande quantidade, elas vêm uma massa de água muito grande em pouquíssimo espaço de tempo. A cidade não consegue absorver e aí vem os transtornos também, né? Vamos saber se esse ano a gente vai ter um volume acima da média com relação às chuvas, para a gente já se preparar. A gente vai falar agora com a Josélia Pegorim, ela é meteorologista da Climatempo e está com a gente via Skype. Bom dia, minha querida, bem-vinda ao Revista. Tudo bem? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Regiane. Bom dia a todos. Obrigada pela participação. Vamos entender como é que vai ficar o clima neste verão? O que a gente pode esperar? Pois é, gente. Você mesmo comentou esse grande volume de chuva não só em São Paulo, e realmente, Regiane, não é só em São Paulo. O verão, gente, é a época assim, que mais chove em praticamente todo o Brasil, né? Então, assim, esse aumento da frequência e do volume de chuvas, ele ocorre naturalmente com uma mudança natural na circulação de ventos que vai acontecendo em cima da América do Sul e com o maior aquecimento. A gente não pode esquecer que é durante o verão que o hemisfério sul está, digamos assim, recebendo a sua maior carga de insolação, né? Então, assim, está sendo mais aquecido e justamente janeiro é quando a gente tem aí o máximo, né? E depois esse aquecimento fica armazenado na atmosfera, ele demora para sair daqui. E aí você junta duas coisas assim, receitinha de bolo fácil para fazer tempestade, tá? Anota aí, bastante calor e bastante umidade. Juntou tudo, pá, explodiu. E aí o ano de 2021 ele já começou estourando a boca do balão. Tempestade em São Paulo, tempestade no Rio, tempestade em Belo Horizonte, tempestade em Santa Catarina, tempestade em Teresina, né? E isso, gente, é absolutamente normal, tá? Então, esse ano, por exemplo, a gente tem até uma laninha atuando aí, mas mesmo assim isso não vai, assim, ter uma grande influência sobre o Brasil, exceto na região norte. Nós vamos ter aí ao longo desse mês de janeiro, até, por incrível que pareça, né, até uma tendência a ter um pouquinho menos de chuva do que o normal em áreas como, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, né, e assim, essas áreas tendem a ter um pouco menos de chuva, Nordeste também. Mais chuva do que a média em janeiro, por exemplo, em grande parte da região norte, São Paulo, grande parte do Rio, grande parte de Minas e até no sul do Brasil, tá? Depois a gente vai ter um fevereiro onde a situação vai mudar um pouquinho, a gente vai ter uma tendência assim de ter mais chuva um pouco do que a média também na região sul, mas diminui um pouco no sudeste, e o mês de março ele vai ter uma mudança um pouquinho. Quando a gente fala águas de março fecham o verão, é preciso lembrar do seguinte: por que tem essa expressão? Não é que necessariamente vai chover demais no mês de março, tá? É que justamente março é o fim do verão. Então não é necessariamente assim, todo março cai aquele mundaréu de água. Não, isso é muito variável. Particularmente este ano, a Climatempo está prevendo que nós tenhamos um maior volume de chuva do que a média sobre o Brasil, de forma geral, durante o mês de março, tá? Mas para esse ano é isso. Tem um dado curioso, Gabriel e Regiane, que é uma coisa muito interessante, assim, particularmente na cidade de São Paulo, o maior volume de chuva já registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia na cidade de São Paulo, desde 1943, aconteceu no mês de março. Foi em março de 2006, onde a cidade de São Paulo recebeu a inacreditável soma de 608 milímetros de chuva. Nossa Essa é uma Senhora. quantidade de água, assim, que impensável. Eu lembro desse dia. Muito surreal. Esse ano realmente Eu foi lembro onde eu estava. extraordinário. Tá? Agora, verão é verão, né? Tem o sol gostoso, esse ano está tudo diferente, um verão pandêmico diferente, mas tem, como você mesmo disse, assim, esse é o lado B do verão, essas imagens que a gente está vendo aí, né?
Realmente imagens tristes, né? Mas que entra verão, sai verão, a gente tem que se acostumar com elas, porque realmente as nossas cidades não aguentam nem o volume normal de chuva, né? Que a gente já tem. Imagina quando é um volume extraordinário. Mas também não podemos reclamar das chuvas porque precisamos dessa água, né? Os nossos reservatórios reclamam quando chove pouco, né? Precisamos dessa água, então temos que agradecer aos céus por ela, né? Exatamente. Obrigada, Josélia, pela sua participação. Josélia Pegorin, que é meteorologista da Climatempo, esteve com a gente, já deu um panorama muito bom para a gente entender como é que vai ser o verão de 2021. Obrigada pela sua participação. Até a próxima. Obrigada e uma boa semana para todos. Para você também. Muito bom, adorei conversar com ela. Agora a gente troca de convidado para continuar falando sobre esse assunto das chuvas. A gente vai falar com o Tenente Coronel Quintino, da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Importante. Por quê, Gabi? Existe uma confusão muito grande entre as pessoas. Quando acontecem os problemas relacionados à chuva nas cidades, normalmente a gente liga para quem? Para o bombeiro. Exato. E não é exatamente o bombeiro que é o responsável por atender essas chamadas relacionadas a essas catástrofes naturais, é a Defesa Civil. Por isso que a gente convidou o Tenente Coronel Quintino, como eu já falei, ele é da Defesa Civil aqui do Estado de São Paulo, para ajudar a gente a entender e deixar bem fixado na cabeça das pessoas, justamente a quem pedir ajuda nesse momento tão difícil. Seja bem-vindo à Revista da Manhã. Bom dia para você, Tenente. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, a Defesa Civil do Estado está aqui para falar de prevenção, desse assunto tão importante para toda a população. Muito obrigado. Então já vamos começar esclarecendo justamente esse ponto, Tenente. É justamente a Defesa Civil que é responsável em atender essas chamadas relacionadas às chuvas, a deslizamentos de terra. É equivocado a gente ligar para o bombeiro? A gente pode dizer isso? O que existe no Brasil como um todo é um Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ele funciona em todas as esferas governamentais. Então, a Defesa Civil, existe uma lei federal que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, ela funciona em nível federal, em nível estadual e também em nível municipal. Então, as defesas civis dos municípios, elas são as responsáveis, dentro da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, para responder às ações emergenciais decorrentes de desastres. Tá certo. Agora, sobre as atitudes que a gente tem que ter quando uma chuva está se formando, porque muitas vezes a gente é pego de surpresa, trabalha num lugar fechado, não consegue nem olhar para fora para ver o que está acontecendo, se vai conseguir voltar para casa, para sair mais cedo do trabalho, porque ações assim são importantes nesse período do ano, né? Para a gente não ser pego de surpresa, ficar preso num alagamento, né? Muitas vezes é difícil, porque justamente a nossa meteorologista acabou de comentar isso, né? É aquela formação, a receita do bolo bombástica, que é a umidade junto com a temperatura. Quando a gente vê uma chuva dessa, que o céu fica realmente muito escuro, qual é a melhor atitude a ser tomada numa situação como essa, Tenente Coronel? Então, são 3 aspectos que devem ser avaliados diariamente por toda a população. Quando a gente fala em defesa civil, ali não é uma responsabilidade só do Estado. Quando eu falo do Estado, de uma maneira geral, das prefeituras, do governo do Estado e do governo federal. A população ela tem que ter um envolvimento direto com as ações preventivas de defesa civil. Então, são 3 aspectos, melhor dizendo, que devem ser observados diariamente pela população. Primeiro aspecto, e muito importante, como você acabou de citar, é a previsão meteorológica. As pessoas têm que estar atentas à previsão meteorológica, especialmente para esse período de chuvas, para não ser pego de surpresa por um grande temporal, por uma chuva intensa e extremamente localizada. Um outro aspecto importante são aspectos relacionados às áreas de risco. A pessoa ela tem que entender o local onde ela transita, onde ela habita, onde ela frequenta, para saber se aquela área ela está ou não sujeita a algum tipo de emergência mais recorrente nesse período, especialmente as inundações e os deslizamentos de terra. E um último fator que é fundamental é perceber o risco. A gente chama tecnicamente de defesa civil que as pessoas devem perceber o risco. Então, a pessoa tem que entender como é que se comporta esse fenômeno meteorológico. Então, ficar atentas aos sinais que antecedem esses tipos de emergência. O governo do Estado de São Paulo, ele tem algumas ferramentas que são importantíssimas, gratuitas, de acesso a toda a população. A primeira ferramenta, que é fundamental, é acesso ao serviço 40199. 40199. Isso, 40199. Basta a pessoa pegar o seu terminal de celular,
abrir o SMS, mandar um SMS gratuito para o número 40199 e no corpo do texto colocar o CEP de interesse. Pode ser o CEP da residência, pode ser o CEP do trabalho, o CEP de um parente, de uma pessoa Pode ser mais que um. Pode ser mais que um CEP. Legal. Nesse momento, aquele terminal ele fica cadastrado no nosso serviço de alertas de defesa civil e a pessoa vai passar a receber os alertas mais importantes para aquela região cadastrada. Excelente. Tenente Coronel, obrigada mais uma vez pela sua participação. Olha que serviço importante, eu não sabia desse serviço. Espero que as pessoas realmente consigam colocar isso em prática, porque realmente é muito importante para evitar vários acidentes. Obrigada mais uma vez pela sua participação, Tenente Coronel Quintino, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que participou aqui do Revista da Manhã. E aquela coisa, né, Gabi? Tá na praia? Sai da praia, né? Exato. Tá ali no trânsito? Dá um jeito de se abrigar. Não fica embaixo da árvore. Aquelas coisas que a gente ouve desde criança, né? E se vê que vai cair o temporal, gente, não pega nem o carro para voltar para casa. Que você fica onde está, espere. Dá uma Porque às vezes fica tudo escuro, né? Onde a gente tá. Fala, nossa, vai cair uma chuva daquelas. E não cai uma gota onde você tá, ela vai cair em outro lugar. Exato. Então é sempre prudente a gente esperar, né? Dá uma onde esperada, está. porque, Se mora numa área de encosta, vai para um lugar seguro. A gente nunca sabe qual é o momento que a chuva vai cair. E se aquela área que você mora tá sujeita, o solo tá encharcado, a gente não tem como saber essas coisas. Verdade. Então, realmente são preocupações muito pertinentes e importantes para essa época do ano. Obrigada. Inclusive quero deixar os serviços aqui, ó. Para mais informações sobre o tempo, você pode acessar climatempo.com.br. E sobre a Defesa Civil, se ficou alguma dúvida com relação ao que o Tenente Coronel Quintino falou, sobre esse serviço que ele colocou aqui pra gente, enfim, para tirar outras dúvidas, você acessa defesacivil.sp.gov.br.